Eu descobri uma lesão pré-cancerígena no colo do útero no ano passado. E desde então eu tenho falado sobre esse assunto nas redes sociais e resolvi trazer isso aqui também para o YouTube. Vou contar essa história com bastante detalhes para que vocês entendam a importância do acompanhamento médico e a importância de não aceitar uma única opinião médica. Tudo começou lá em 2023, no final de 2023, início de 2024, eu fui fazer um exame preventivo, né, uma prevenção. Quando eu fiz o exame, a médica que fez o exame, ela falou assim, na hora do exame, Raika, eu verifiquei aqui que tem uma manchinha no colo do seu útero e a gente vai precisar fazer uma biópsia. Na hora que ela falou a palavra biópsia, eu fiquei desesperada, porque biópsia, na minha cabeça, já é a mesma coisa da pessoa te falar que você está com câncer. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí ela já me assustou um pouco, ela falou assim, a mancha está um pouco grande, a gente vai ter que fazer a biópsia, porque pode ser que seja um câncer em fase inicial. E eu já fiquei doida da cabeça. Fiz a prevenção, ela colheu o material para fazer a biópsia, inclusive é muito ruim, é muito desconfortável para fazer a biópsia. E eu fiquei aguardando o resultado. E eu me lembro que no dia que eu saí da sala da médica, eu saí desesperada. Eu vim aqui para o YouTube para pesquisar histórias de mulheres que tinham recebido o mesmo diagnóstico, para imaginar o que poderia acontecer comigo. Porque o primeiro ponto foi querer imaginar o que ia acontecer comigo. Eu fiquei desesperada. E eu vi poucas mulheres falando sobre o assunto aqui. Eu vi mais vídeos de profissionais falando de maneira muito técnica, mas não tinha mulheres compartilhando a história delas. Por isso que eu resolvi trazer essa história aqui. E aí a gente ficou aguardando o resultado da biópsia, demorou quase um mês para sair o resultado. Saiu o resultado da biópsia e o resultado da prevenção. Na biópsia, não deu nada. Nada. Na biópsia, apareceu lá que era uma lesão NIC1 e eu fui pesquisar, a médica me falou de forma bem rasa, mas eu fui pesquisar, a lesão NIC1 não é uma lesão grave, normalmente volta sozinho, você não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. Ok, só que na prevenção veio lesão NIC3, que é uma lesão pré-cancerígena, uma lesão inicial para câncer de colo de útero. E aí, na minha ingenuidade, eu não sei se ingenuidade é a palavra, acho que eu fui displicente, na verdade. Eu pensei, nossa, se a biópsia, que é o exame mais grave, né, mais eficaz, não deu nada, e na prevenção deu, então tá tudo certo. Ok. A médica me pediu para repetir o exame, eu não repeti. Fui displicente, não repeti. E aí, no início de 2025, final de 2024 para início de 2025, todo ano eu faço exames, né? Um check-up. E aí eu fui fazer, no início de 2025, a prevenção novamente. Uma outra médica, a primeira médica que me atendeu lá em 2024, final de 2023 para 2024, era uma médica mais jovem. E essa médica que me atendeu agora, nessa outra oportunidade, era uma médica bem mais velha, ela já tinha quase 70 anos. Por que eu tô falando da idade da médica? Porque quando eu fiz com a primeira médica e ela me falou que eu poderia estar com uma lesão cancerígena e depois o resultado da biópsia não deu nada, eu meio que falava assim, mas é porque é uma médica nova, não tem experiência e tal, às vezes ela não sabe o que ela tá falando. Olha que idiotice, né? Eu, advogada, querendo falar sobre o trabalho de um médico. Mas enfim. E aí nessa segunda médica, quando eu fui fazer a prevenção, quando ela foi colher o material, na hora que ela começou, ela falou assim, Raika, tem uma manchinha no colo do seu útero. Eu falei, caramba. Na hora eu já lembrei. Porque na minha cabeça, como tinha sido em 2024, eu tinha feito a biópsia, não tinha dado nada, aquilo já teria sumido. Só que quando a médica começou a coletar e ela falou comigo que tinha manchinha, na hora já veio a situação na minha cabeça. Ela falou, olha, tem uma manchinha no colo do seu útero, a gente vai precisar fazer uma coleta, vai ter que fazer uma biópsia para entender qual que é a situação dessa manchinha. No primeiro momento, a médica me tranquilizou, falou, normalmente isso acontece, a gente tem que fazer a biópsia primeiro, não dá pra saber ainda o que é, pode ficar tranquila. E aí eu contei pra ela a situação, né, no ano passado, em 2024, que eu tinha feito a prevenção e tinha aparecido essa mancha e tal. Ela falou, olha, considerando isso, a chance de ser uma lesão mais grave é um pouco maior, mas a gente precisa fazer a biópsia primeiro. Aí eu já comecei a desesperar, gente, já sabia que ia ter alguma coisa errada. E aí a gente fez a coleta da biópsia, só para vocês entenderem. Eu não tinha sintomas graves. O que eu tive no final de 2023 para 2024, que eu comecei a sentir, foram algumas dores durante a relação sexual. Só que não eram dores em todas as relações. Em algumas relações doía mais, em algumas relações doía menos, em algumas não doía nada.
Era basicamente isso. E normalmente eu falava assim, tá doendo um pouco mais hoje porque eu tô perto do período menstrual, o útero tende a descer e aí dependendo da posição dói um pouco mais. Eu ficava com isso na minha cabeça. E eu defendia que era isso. Porque eu não tinha nada mais, era só esse sintoma. E aí, quando eu pesquisei, né, no primeiro momento, no primeiro diagnóstico lá em 2024, que eu pesquisei, eu vi as mulheres falando que elas tinham sangramento, que elas tinham dores na região pélvica, e eu não tinha nada disso, era só essa questão mesmo na hora da relação sexual, e não era sempre, era esporádico. Enfim, voltando. Fiz o exame, aguardei de novo mais um mês para o resultado, e aí eu me lembro como se fosse hoje. Foi em fevereiro que eu recebi o resultado. Na hora que eu peguei o resultado da biópsia e da prevenção, meu mundo caiu. Eu abri os dois exames e lá nos dois exames tinha lá a lesão NIC3. A lesão intraepitelial NIC3. Lesão cancerígena. Eu desesperei. Meu mundo abriu, meu chão abriu, eu fiquei apavorada, eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar. E aí eu fui conversar com a médica. Ela me falou assim, Raika, é uma lesão cancerígena, já é um câncer em fase inicial. E aí ela começou a me passar as possibilidades, quais seriam os tratamentos. Confesso para vocês que acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu fiquei apavorada, eu fiquei desesperada. No primeiro momento eu não conseguia pensar em tratamento, eu só queria chorar. Chorar. Eu só conseguia pensar como que ia ser minha vida. Eu com um filho de 8 anos, o que eu ia fazer? Eu tinha acabado de passar por uma fase complicada no relacionamento, eu já tinha mudado ali meu relacionamento, e aí eu fiquei apavorada. E eu lembro que a médica falou comigo assim: olha, é uma lesão cancerígena, é um câncer em fase inicial, e as possibilidades é você fazer um CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, para retirar a parte do útero que está lesionada, ou então uma esterectomia total, que é a retirada total do útero. Num primeiro momento, eu quis fazer a esterectomia, que era a retirada total do útero, porque eu já tenho um filho e eu não tenho como ter filhos mais de maneira natural, porque eu não tenho trompas. Então, na minha cabeça, não fazia sentido, não faria sentido manter o útero, porque né, já não tinha possibilidade mais de ter filho, eu não queria mais ter filhos. E aí eu coloquei na minha cabeça a ideia de que eu faria uma esterectomia, fiz o orçamento com a médica de quanto ficaria o CAF, de quanto ficaria a esterectomia, porque era uma médica particular. O valor ficou muito alto para a minha realidade. Ela me cobrou, a época acho que foi 8 mil no CAF, não lembro, 8, 10, 12 mil, não lembro. Foi mais ou menos assim, 10 mil, não lembro ao certo. E aí, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer a esterectomia, comecei a buscar médicos para saber o valor da esterectomia, e eu tava desesperada, gente. Desesperada, eu achei de verdade que eu ia morrer, sendo bem sincera com vocês. Eu comecei a pensar no meu filho, como que ele ia ficar, a questão de pensão por morte. Eu tinha um seguro de vida, já tinha conversado com uma amiga minha que também é advogada, falei com ela, você vai fazer assim, assim, assado, para encaminhar tudo para ele, porque minha preocupação era morrer. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, era morrer. Não tinha outra coisa. E aí eu comecei a compartilhar sobre isso nas redes sociais, outras mulheres também contaram a história delas, eu comecei a seguir perfis de mulheres que tinham a mesma situação, só que a grande maioria delas já estavam num estágio avançado e a grande maioria dos perfis que eu segui no curso do meu tratamento, essas mulheres faleceram. E aquilo me desesperava demais. E aí, eu já tinha decidido que eu ia fazer esterectomia, só que eu fui pedir uma segunda opinião médica. As pessoas lá da outra rede, que foi o TikTok, elas falavam muito, conversa com outro médico, procura um outro médico, peça uma segunda opinião, para ver a sua situação, porque a médica te assustou muito e tal. E aí eu fui atrás de um outro médico, não para pedir uma segunda opinião, mas para fazer um orçamento da esterectomia, para ver se ele faria mais barato, que era um médico conhecido de algumas pessoas próximas a mim. E aí eu fui nesse médico, hoje eu estou com 33 não, 32 anos, na época eu tinha 31, e eu fui nesse médico já ciente que eu queria fazer esterectomia. Eu cheguei para ele e falei, doutor, aconteceu isso e isso, eu recebi um diagnóstico de NIC3, eu estou com câncer na fase inicial e eu quero fazer uma esterectomia. E aí esse médico me tirou completamente da cabeça a ideia da esterectomia. Ele falou, Raika, você não vai fazer esterectomia. Não vai. O seu exame mostra, de fato, você tem uma lesão NIC3, porém, não é uma lesão que necessita da esterectomia. Você pode tratar com CAF. Se não der certo o CAF, se a lesão voltar, aí sim você pensa na esterectomia. E aí esse médico me encaminhou para o SUS, para a Clínica da Saúde da Mulher aqui da minha cidade,
Eu já ia fazer se eu não fizesse a esterectomia, eu teria que fazer o CAF de qualquer forma e até então eu faria particular. Só que ele me encaminhou para fazer pelo SUS e eu consegui fazer o CAF pelo SUS. Foi muito rápido, ele me encaminhou, pouco mais de 15 dias eu já tinha feito a cirurgia. Se vocês quiserem, eu faço aqui um vídeo também contando como que foi a cirurgia do CAF. Fiz o tratamento já tem um ano, estou acompanhando tem um ano e eu estou bem. Estou 100%, graças ao bom Deus. A lesão foi toda retirada, a minha cicatrização foi ótima, eu não tive recidiva de lesão até hoje. Os meus exames pós procedimento cirúrgico também estão ótimos, estão ok, não tem nada. Graças a Deus está tudo certo, está tudo em paz. Mas por que eu resolvi contar isso para vocês? Porque, de fato, eu vejo poucas mulheres falando sobre esse assunto. Como eu disse, eu vejo muitos profissionais tratando sobre o assunto, mas eu vejo pouquíssimas mulheres falando. E a gente fica completamente perdida, você fica desesperada, porque um médico fala uma coisa, tem médico que fala que o NIC3 é uma lesão pré-cancerígena, tem médico que fala que a NIC3 é uma lesão cancerígena em fase inicial, e aí você fica sem saber o que fazer, você fica sem saber em quem você vai acreditar. Mas eu cheguei à conclusão de que a gente precisa ir atrás. Se você fez um primeiro exame, deu qualquer coisa, deu qualquer intercorrência, qualquer alteração, você precisa ir atrás de uma segunda opinião médica. Alguns médicos não levam a sério o diagnóstico de NIC3, alguns médicos não atribuem a devida importância, a devida urgência a essa situação. Eu tenho certeza de que eu consegui tratar de uma forma tão simples, digamos assim, porque eu descobri rápido, eu fui atrás, por mais que no primeiro momento eu tenha sido displicente, mas assim, no segundo momento que eu fiz o exame e deu a lesão NIC3, eu fui atrás, eu corri atrás, eu conversei com um outro médico, eu fiz o tratamento e graças a Deus eu tô bem hoje, eu posso aqui dar um testemunho para vocês 100% bem, 100% curada, graças a Deus. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres que acabam não fazendo o tratamento da forma correta, ou às vezes o médico fala para a mulher que não é tão grave, que é simples, que ela pode esperar. Não dá para esperar, gente. Não dá para esperar. Se você receber um diagnóstico de lesão NIC3, você precisa tratar. Você precisa ir atrás. Eu tô aqui abrindo meu coração e dando esse testemunho para vocês, porque eu sei que isso pode ajudar outras mulheres. Aconteceu assim lá na outra rede social, várias mulheres buscaram tratamento depois que viram o meu vídeo. E eu espero que você que está aí assistindo também se inspire de alguma forma nesse conteúdo, nesse desabafo, nesse testemunho que eu estou contando aqui para vocês, porque a nossa saúde é muito importante. Ser mulher já não é fácil e a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Então, o ideal é que nós façamos o acompanhamento anual, que a gente faça ali todos os exames preventivos a partir do momento que você inicia a sua vida sexual, porque realmente não dá para brincar. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e coloquem nos comentários se vocês também já passaram por situação parecida, se já ouviram falar sobre essa doença, porque, como eu disse, meu objetivo aqui é inspirar e, de certa forma, ajudar vocês a buscar um pouco mais sobre, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre a sua saúde.